Olá, tudo bem? Meu nome é Alfredo, eu sou psicólogo e esse é o canal Rolou Insight. E hoje, continuando a série dos desenhos e de alguns personagens de desenhos animados no divã, eu vou falar do Brock, isso mesmo, o Brock do Pokémon. O Brock é um personagem muito interessante que eu tive a oportunidade de dublar e hoje vou falar um pouco com você sobre os aspectos psicológicos do Brock. Primeiro, o Brock é da série Pokémon, que foi criada ali, virou uma febre no final dos anos 90, uma série que conta sobre treinadores que capturam Pokémon, que são os bichinhos ou animaizinhos ou criaturas, enfim, como queiram chamar. E aí, a partir dessa captura na Pokébola, eles passam a treinar essas criaturas para que elas lutem, compitam com outros treinadores e as suas criaturas também. Existem várias questões aí no Pokémon. Primeiro, é uma série que é voltada para games, então ela acaba de alguma forma induzindo o indivíduo à competição e também à comparação, porque eu tenho tantos Pokémons, você tem tantos, eu tenho mais, você tem menos. Então já trabalha com essas questões que são questões universais do ser humano. O quanto o ser humano compete pelas coisas e pelas pessoas, o quanto o ser humano se compara com o outro, tanto para o bem quanto para o mal, e isso faz com que as pessoas fiquem de alguma forma focadas, hipnotizadas naquilo que elas buscam e muitas vezes nem sabem que buscam, e a mídia muitas vezes coloca situações ou coloca prioridades na vida das pessoas que elas nem precisam, que elas sabem que de alguma forma elas conseguiriam se virar sem aquilo. No caso do Pokémon, a gente vê um fenômeno chamado especismo, que significa o fato de o ser humano se colocar acima das outras espécies que existem no planeta. Animais, vegetais, minerais, mas especificamente as outras criaturas, no caso os animais não humanos. Então, na série Pokémon isso fica bem explícito, porque o ser humano é que captura o animal e o animal passa a ser, no fim das contas, vamos combinar, um escravo desse ser humano, porque passa a fazer aquilo que ele quer, que ele deseja, que ele busca, ele passa a ser o senhor desse animal, sendo que, na verdade, se nós pensarmos do ponto de vista da natureza, é muito legal e é fundamental que os animais sejam livres, que vivam as suas próprias vidas da melhor maneira possível, que não sejam produto para o homem em nenhuma instância e de nenhuma forma, nem para roupas, nem para alimento, nem para produtos de beleza, produtos de limpeza, nada. E o Pokémon, isso fica um pouquinho mais especificado no que se refere ao fato de que essas criaturas servem como munição para que se continue uma competição entre os seres humanos, sendo que os seres humanos deveriam viver em paz, sem competir, a não ser que seja uma competição onde todos possam sair vencedores. E que é o que acaba acontecendo um pouco com o Brock, que é um garoto que tem uma característica diferente. Eu acho muito interessante como se trabalha a personalidade do Brock, porque ele é um cara que ajuda em casa, que cuida dos irmãos, que faz comida, então ele sai um pouco do estereótipo de um garoto que vai se tornar homem, né? Então ele pode fazer algumas coisas, ele mostra que é possível que o homem, o menino, o adolescente faça determinadas coisas que não é esperado pela sociedade, espera-se mais que a mulher faça. Todas essas coisas que o Brock consegue fazer, sobretudo o fato dele cuidar, dele ter o interesse de ser um criador Pokémon e futuramente se transformar num enfermeiro Pokémon. Então ele se humaniza, ele tem características muito mais maduras a respeito do que é viver em sociedade, do que é uma vida em conjunto. Tem uma característica dele que é o fato dele ser mulherengo. Isso é um rito de passagem, na verdade. O desenho mostra um indivíduo que está entrando ali na adolescência ou na pré-adolescência de alguma forma, vai fazendo essa transição e ao fazer essa transição ele entra em contato com a libido. A libido é uma coisa que vem muito mais fortemente nesse período de pré-adolescência, de adolescência, para a entrada na vida adulta. Então, isso é uma ilustração do que acontece com a maioria dos adolescentes.
sejam eles homens ou mulheres. No caso ali é focado no Brock. Então, o fato dele procurar a enfermeira Joy, a policial Jenny e outras treinadoras Pokémon que aparecem ao longo dos episódios, mostra muito esse percurso da libido no organismo, na parte fisiológica do indivíduo. Então é algo normal. Agora, trazendo para os dias de hoje, muito do que o Brock faz com as treinadoras, as enfermeiras e as policiais poderia ser considerado como um assédio, na verdade, porque ele chega de uma forma muito, às vezes, muito invasiva e, claro, sempre num tom mais romântico e tal, mas é uma coisa que ocupa muito o espaço daquela mulher que está ali, né, daquela garota, enfim. Então, há que se considerar que, por mais que o adolescente lide com as dificuldades e os prazeres da libido próprios da sua idade, ele precisa ter sempre o respeito pelo outro ou pela outra, ok? Então essas são características do Brock que podem ser levadas em consideração e que são muito interessantes. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é o fato do Brock ficar de olhos fechados. Quase que todas as temporadas. Tem um ou outro episódio em que ele abre os olhos e na maioria das vezes são momentos curtos, que ele abre e já fecha. E ele continua, ele segue a série inteira com os olhos fechados. Por que será isso? Bom, também faz parte de um rito de passagem, porque os olhos, vamos dizer assim, são as janelas da alma. Através dos olhos você enxerga o que está acontecendo na sua vida. O Brock, o fato dele ter os olhos fechados, pode significar, entre outras coisas, o fato dele estar vivendo a transição da infância para a adolescência. Então é um período onde fica uma coisa um pouco mais obscura, onde ele passa por uma espécie de túnel, onde ele sai do papel da criança, portanto ele precisa viver um luto. O que é um luto? É o luto daquela criança que ele já não é mais. Eu não sou mais criança, provavelmente você que está assistindo também não é mais criança, mas um dia você foi. Será que você viveu o luto da criança que você foi? Para viver esse luto você precisa deixar de lado, deixar essa criança, entre aspas, ficar ali enterrada, morrer, para que você possa permitir que outros papéis e outros elementos da sua vida possam nascer e crescer, como por exemplo a transição da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta e da vida adulta para os momentos mais de amadurecimento do indivíduo, que seria a entrada na velhice, na meia-idade e posteriormente na velhice. Todos esses são ritos de passagem, assim como o próprio nascimento, que é uma mudança do mundo aquático para o mundo aéreo. Então essas são algumas das características do Brock. Espero que vocês tenham gostado. É uma série que eu tive muito prazer em dublar e até uma próxima. Tchau, tchau!